Bom dia, preciosas, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana juntas para a glória do Senhor. Tantas coisas que Ele tem falado conosco, tantos temas pontuais e mais uma semana nós estamos aí com um tema forte, né? Não queira a unção que não te pertence. E automaticamente quando eu li o tema do devocional dessa semana, o Senhor me lembrou de coisas que Ele estava trazendo há semanas ao meu coração sobre comparação. E eu confesso a vocês que eu não tinha tido tempo de sentar e escrever o que o Espírito Santo estava me falando sobre comparação. Mas eu senti claro no meu espírito que o Senhor estava dizendo assim, ó, fala mais uma vez, alerta mais uma vez as mulheres sobre a comparação, porque a comparação ela é morte. A comparação é morte da sua identidade. Quando nós nos comparamos, nós falamos para o Pai que o que Ele fez por mim, o que eu recebi dele não foi bom o suficiente. Você consegue entender isso? Quando eu olho para uma mulher, quando eu olho para uma pessoa e eu me comparo, e eu me acho menor, eu me acho diminuída, ou então eu almejo algo que não é meu, eu estou dizendo para Deus que o que Ele me deu não foi o suficiente, não foi bom o suficiente para mim. E eu queria abrir um parênteses assim, né, para nós podermos chegar nesse ponto que me incomoda um pouco, né? Eu quero abrir meu coração aqui. Me incomoda um pouco quando eu ouço algumas mulheres, algumas pessoas dizendo que por terem chegado a um objetivo, por terem recebido algo do Senhor, elas se acham uma queridinha de Jesus. E essa afirmação ela está equivocada, né? Talvez as pessoas não entendem que talvez ela tenha mais intimidade, porque não existe filhos preferidos. Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos mais queridos, filhas mais queridas. Mas o que Ele tem sim são filhas e filhos mais íntimos. Quem anda mais perto sempre será mais visto. Você consegue entender isso? Quem anda mais perto sempre receberá as bênçãos mais rápidos de Deus, porque você está criando intimidade com seu Pai. O filho que anda mais perto de você vai receber mais porque está mais perto do que aquele que está mais longe. Então ele vai receber mais por isso. Então quando você almeja o que ainda não tem, talvez você está faltando construir intimidade. Não se trata de ter, né? Não se trata de ser queridinho ou não. Não se trata de preferência. Se trata de intimidade estabelecida. Então, quando eu olho e enxergo a estação produtiva de uma mulher, de uma pessoa, e eu almejo aquilo para a minha vida, isso precisa ser uma fonte de inspiração, de influência para nós trilharmos o mesmo caminho. Mas eu também preciso entender que existe um processo, que isso não nasceu da noite para o dia. Um processo muitas vezes de renúncia, de lágrimas, oração, intimidade construída, busca incansável e transformação genuína lá no seu íntimo. E o que nós percebemos é que muitas querem essa estação final, olham para o produto final, para algo final construído, mas não querem o processo para chegar até lá. Muitas querem ser geradoras, mas as transformações e as dores para gerar, elas querem pular. E acabam virando cópias que podem se encaminhar por algum tempo. Mas é certo que não darão frutos. Porque fazer, amadas, fazer muitas podem fazer. Quantas de vocês podem parar e analisar uma fase da sua vida e virem e perceberem o quanto vocês fizeram? Sabe? Fizeram, mas não eram definitivamente transformadas intimamente filhas, com uma porção separada. Sabe? Ser de verdade, entender o processo,
para poder acessar aquilo que está reservado na sua vida, para poder receber, aceitar isso, para chegar no final e acabarem recebendo uma porção separada por Deus, para principalmente serem e terem unção para caminhar nesse tempo. E essa palavra sempre me lembra muito, a comparação sempre me lembra muito de Caim e Abel. Quando Caim e Abel entregaram então as suas primícias ao Senhor, né? E Deus se agradou muito mais da entrega de Abel do que da entrega de Caim. E ele falou assim lá em Gênesis 4, no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 6 ao 7, o Senhor disse a Caim assim: por que você está furioso? Por que te transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então aqui o Senhor está falando sobre domínio, né? Quando eu me comparo, eu perco o meu domínio. Quando eu entro nessa aceitação da comparação, eu perco o meu domínio. E a comparação é um caminho de morte. A comparação do coração de Caim não levou somente à morte de Abel pelo assassinato, mas levou à morte espiritual de Caim. Caim morreu. Sabe, Caim não procurou ser inspirado para ser transformado. Caim não buscou entender o que estava reservado para ele. A comparação e a negação levou para um fim que nós conhecemos muito triste daquela geração através da vida de Caim. E eu quero alertar aqui vocês nesse tempo, sabe, de coisas que eu tenho percebido, principalmente com as mulheres, né? Nós estamos aqui falando com mulheres. Um tempo de confusão emocional, sabe? Um tempo de superficialidade, porque é tudo muito imediatista, é tudo muito rápido, é tudo para ontem. Então as pessoas não querem ser profundas, as pessoas não querem buscar transformação genuína, né? É tudo para ontem. Nós precisamos cuidar para nós não estarmos nesse automático, nessa superficialidade, e até os seus filhos dentro da sua casa estarem nesse ambiente igual, sem raiz, sem profundidade, sem estar em um lugar buscando o que é reservado para si, mas olhando para fora e almejando algo que não é o que Deus reservou para eles, almejando algo que é passageiro desse mundo, sem buscar o processo. Querem só o resultado final, o produto final. Nós precisamos cuidar do coração dos nossos filhos. E como que nós vamos conseguir cuidar do coração dos nossos filhos para não cair nesse engano por causa do tempo que nós estamos vivendo de comparação? Cuidando do nosso coração. Não sermos assim, imediatistas. Não nos permitirmos entrarmos em um âmbito de comparação e não querer o processo de ser gerada em Deus, para sermos realmente transformadas. Sabe, nós precisamos cuidar para não desejar o que não é nosso e matar a porção que Deus tem reservada para as nossas vidas. Você precisa cuidar isso sobre a sua vida. Que você possa pegar a Bíblia, sabe? Que você possa pegar a Bíblia e quando você pegar ela, você enxergar nela um espelho. Que você possa se enxergar os lugares mais profundos onde não foram transformados no seu caráter. Naquilo que o Senhor quer, está te chamando dia após dia, mas você abaixa o espelho, você fecha a Bíblia e você não consegue, você não quer enxergar. Mas você quer ser, você quer ter, dizendo melhor, né? Você quer ter, mas ser você não quer. Você não quer ser transformada,
Você não quer mexer onde não causa dor ainda. Só que Deus tem algo reservado para ti. Tem uma tradução, que eu não me lembro agora qual é a versão dessa parte, que fala lá em Gênesis 4, né? Onde Caim matou Abel, que Deus pergunta para Caim: por que você anda carrancudo? Quantas de nós andamos carrancudas por aí, sabendo aonde essas portas, sabe, precisam ser abertas para Deus ir lá e transformar, quebrar a comparação, quebrar a anulação, a morte da comparação, e entender que existe algo pronto, estabelecido e reservado para a sua vida, mas que você não acessa, porque você tem medo. Porque você tem medo de se expor ao Senhor. Porque você não quer chorar, você não quer permitir chorar as dores disso que vai ser gerado em você. E o Espírito Santo está convidando você essa manhã a entrar neste lugar de transformação. O Espírito Santo está convidando você a que Ele possa entrar nas suas emoções, curar as suas emoções, trazer um equilíbrio, uma ordem de Deus sobre a sua vida. Porque a mulher que anda em desordem, porque a mulher que anda em desequilíbrio emocional, desordem mental, tem sim dado acesso às artimanhas do diabo. Não é aquela mulher mais que edifica, porque se a palavra de Deus fala que a mulher edifica o seu lar, como uma mulher que anda em desordem emocional, desordem mental, vai edificar algo? Você precisa ser curada, você precisa parar de se comparar. Você precisa entender que sim, há algo reservado para você. Você precisa ser forte e corajosa para levantar o espelho e permitir que o Senhor lhe mostre aonde precisa ser transformado na sua vida. Mulheres curadas e que geram cura, edificam as suas casas e seus filhos em cura. Fogem daquilo que não é do Senhor para suas vidas e para suas famílias. Amém? Que essa palavra possa tocar o seu coração, que essa palavra possa tocar aquele lugar que precisa de transformação. E eu gostaria de terminar esse devocional lendo João 15, do 15 ao 16, onde diz: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigas. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Tudo que Jesus ouviu do Pai tem tornado conhecido para a sua vida. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto que permaneça, que não acaba com o tempo, porque não é de verdade. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Que essa palavra te confronte hoje e que você possa ser uma mulher transformada pelo poder do nome de Jesus. Deus abençoe.